E se a crença mais enraizada da nossa cultura, aquela ideia inabalável de que somos indivíduos perfeitamente autónomos e donos dos nossos destinos, e se isso for apenas uma gigantesca ilusão de ótica biológica? É uma grande provocação. Bem-vindos ao Inteligência Intuitiva. O tema de hoje é as vozes do subsolo. Quem nos ouve que imagine caminhar pelo meio de uma floresta antiga. Olhamos à nossa volta e o que é que vemos normalmente? Indivíduos isolados. Exato. Árvores enormes, cada uma no fundo a competir pelo seu pedaço de sol, pelas suas gotas de água, aquela clássica teoria da sobrevivência do mais forte. A arena de gladiadores da biologia. Nem mais. Mas e se vos disser que debaixo dos nossos pés existe um cérebro gigante, sem olhos e sem líder, a coordenar silenciosamente toda esta vida? Hoje, a nossa missão neste mergulho ao micélio invisível é perceber como essa inteligência invisível reescreve as regras da biologia. E como acaba por abalar completamente os alicerces daquilo que achamos que significa ser humano. É fascinante porque começamos com biologia pura e dura, sujamos as mãos na terra e de repente damos por nós a questionar a nossa própria sanidade. E a nossa identidade, claro. Pois. Porque a nossa civilização ocidental assenta quase inteiramente numa ideia muito específica, o mito da autonomia total, a crença inabalável de que o eu é uma fortaleza, uma verdadeira ilha. Ou seja, a ideia de que nós somos os autores exclusivos e independentes dos nossos pensamentos, das nossas emoções, que as nossas vitórias e fracassos começam e acabam na fronteira da nossa pele. Exatamente. Mas as descobertas recentes sobre o que se passa no subsolo deitam essa ideia de ilha por terra. Quase toda a vida depende de redes invisíveis. E para percebermos isto, temos de falar do verdadeiro protagonista desta história, o micélio. O grande arquiteto invisível. E olha, o primeiro passo para o compreender é desconstruir uma ilusão visual. Qual ilusão? Quando caminhamos na tal floresta e vemos um cogumelo a despontar na terra úmida ou no tronco de uma árvore, o nosso instinto imediato é pensar que ali está o organismo vivo, certo? Claro, olhamos e pensamos que aquilo é a entidade completa. Mas isso é o equivalente biológico a olhar para uma maçã e achar que a maçã é a árvore inteira. Portanto o cogumelo é apenas o fruto. Exato. É uma estrutura temporária, só para espalhar esporos. O verdadeiro organismo, o corpo principal, vive permanentemente no escuro. Onde nós não vemos. Pois, e é composto por uma teia infinita de fios microscópicos chamados hifas. Estes fios espalham-se por debaixo da terra, entrelaçando-se com as raízes de praticamente todas as plantas e árvores da floresta. E repare, não estamos a falar de uns metros. Num metro cúbico de terra numa floresta saudável, pode haver dezenas de quilómetros desta rede. Dezenas de quilómetros num metro cúbico, sim. E a grande revolução científica foi perceber que eles não estão ali apenas a existir de forma passiva. Eles são os correios, os transportadores e, digamos assim, os diplomatas do ecossistema. Espera, vamos tentar explicar bem como é que isso funciona. O como e o porquê. Os cientistas descobriram que, se tivermos uma árvore mais velha que esteja doente a definhar ou tapada por outras sem conseguir fazer fotossíntese, o micélio detecta esse déficit químico. E age em conformidade. Sim, vai buscar o acesso de carbono e nutrientes a árvores saudáveis a dezenas de metros de distância e transporta essa comida na rede para alimentar a árvore doente. E tudo isto sem que essas árvores alguma vez se toquem. Pois, mas pensem nisto. A natureza não era suposto ser um local de competição brutal? Como é que uma árvore simplesmente aceita enviar a sua energia para uma vizinha através de um fungo? Parece um autêntico estado social botânico. Parece, sim, mas a mecânica por trás disto é pura eficiência sistémica, não tem a ver com moralidade. Não é altruísmo. Não no sentido humano. A floresta opera como um único super-organismo. Se uma parte do sistema colapsa, o solo perde estabilidade, a umidade evapora mais depressa e todo o ecossistema sofre. Faz sentido. Portanto, o micélio funciona aqui como um sistema nervoso coletivo. Ele lê sinais de stress através de impulsos elétricos e químicos e redistribui recursos de onde abundam para onde escasseiam, para garantir que o todo sobrevive. Se a base da vida selvagem afinal funciona em rede, será que a nossa obsessão com a separação humana é um erro brutal de percepção? É aí que o chão desaparece debaixo dos nossos pés.
não é? Se aceitarmos que a natureza prospera através desta interdependência visceral, torna-se absurdo achar que os humanos são a única exceção mágica do universo. Nós não estamos fora da biologia. Claro que não. E a grande questão não é só se estamos ligados aos outros. A pergunta passa a ser muito mais desconfortável. Que é? Quanto daquilo que sentes, que pensas e que sofres te pertence de facto a 100%? Confesso que me faz imensa impressão. Estás a dizer-me que a minha ansiedade sobre pagar contas ou um medo instintivo de rejeição pode não ser originalmente meu? Sim, é uma possibilidade. Mas como é que isso sequer faz sentido do ponto de vista mecânico? Eu não tenho raízes ligadas a fungos debaixo da terra? Não temos micélio, mas temos biologia de rede e a ciência que estuda isso chama-se epigenética. Para quem não está muito por dentro disto, há uma analogia excelente. Força! Pensa no nosso código genético, o ADN, como o hardware de um computador. Antigamente, achava-se que o que herdávamos era só o hardware, o ecrã, o teclado. Imutável. Certo. Mas a epigenética veio provar que há também um software. Experiências prolongadas de trauma extremo, como a guerra, fome ou stress crónico, não alteram o hardware do ADN, mas alteram o software. Ou seja, programas que ligam ou desligam coisas. Exato. Adicionam pequenas moléculas, os chamados grupos metil, que funcionam como interruptores. Eles ligam ou desligam a expressão de certos genes. O corpo adapta-se ao perigo, colocando o alarme no máximo. E a parte assustadora é que esses interruptores passam de pais para filhos, não é? Exatamente. O exemplo clássico são os descendentes dos sobreviventes da fome holandesa na Segunda Guerra Mundial. Esses interruptores ligados foram transmitidos às gerações seguintes. O corpo lembra-se daquilo que a mente nunca chegou a viver. Sim, podes nascer num ambiente perfeitamente seguro e o teu corpo operar a nível nervoso como se estivesse a morrer à fome. Porque o software do teu bisavô passou para ti. O teu sistema está a reagir a fantasmas. Caramba! O trauma transgeracional não é apenas um conceito psicológico, é biologia pura. E isso deita por terra a nossa ilusão de controle. Totalmente. Passamos a vida em terapias, a ler autoajuda, a culpar-nos pelas nossas falhas, e muito do nosso medo pode ser só uma onda de choque química que começou noutra pessoa há 100 anos. É o peso de não sermos ilhas e a grande tragédia que a nossa sociedade ignora ativamente estas ligações. Exige-nos exatamente o oposto daquilo que as nossas células conhecem. Vivemos no paradoxo da hiperindividualização. Sem dúvida. Repara, hoje em dia temos teoricamente a maior liberdade de sempre. Nunca as pessoas puderam expressar tanto a sua identidade. Andamos com um megafone digital nas redes sociais a gritar que somos diferentes. Mas depois vamos ver os dados. Exato. E vemos que enfrentamos a maior epidemia de solidão e depressão da história moderna. E os biólogos propõem um conceito para isto que me arrepiou. Eles chamam esta solidão uma amputação perceptiva. É uma expressão clínica muito dura, mas brilhante. Fomos treinados para ser os frutos cortados da árvore. Se assumes que existes num vácuo, isolado, e que tens de sobressair acima de todos, estás literalmente a cortar os sensores naturais da rede. E há um termo biológico bastante forte para quando uma parte do sistema esquece que faz parte do todo, não é? É a metáfora do cancro. Podes desenvolver um pouco? Claro! O que é uma célula cancerígena, no fundo? Não é um monstro alienígena. É uma célula perfeitamente normal que sofre uma mutação e esquece a sua ligação à rede global do corpo. Deixa de comunicar com as outras. Exatamente. Decide que a única coisa que importa é o seu próprio crescimento. Começa a consumir recursos infinitamente sem reciprocidade. O que soa horrivelmente parecido com a base do hipercapitalismo moderno. O crescimento infinito a qualquer custo, focado na entidade isolada, ignorando a exaustão do ecossistema à volta. Nota-se aqui um claro paralelismo estrutural. Na natureza, qualquer elemento que ganhe uma consciência cega de si mesmo torna-se fatal. A célula cresce tanto que esgota os recursos, destrói os órgãos à volta e, ao destruir o hospedeiro, acaba por se destruir a si própria. É um colapso total. Mas isso levanta aqui um dilema enorme. Ninguém quer viver como uma formiga operária, sem rosto e sem vontade. Onde é que fica a fronteira entre uma individuação saudável, ter os meus gostos, a minha vida, e essa desconexão letal? A fronteira está na reciprocidade. Pensa numa árvore.
tem as suas próprias folhas, a sua singularidade absoluta. Mas as raízes estão em constante troca com a floresta. Portanto, o erro é achar que ser único significa não precisar de ninguém. Precisamente. A verdadeira individualidade só existe porque está apoiada numa rede de trocas. Não há vácuo. E para a rede funcionar a longo prazo, ela tem de dominar algo que a nossa cultura detesta. A maravilhosa e aterradora arte da decomposição? Sem dúvida. Esse é o superpoder do micélio de que menos se fala. Ele não se alimenta de luz e não floresce ao sol. A especialidade dele é a escuridão e a morte. Ele desmonta a matéria morta. Exato. Encontra a árvore caída ou a folhagem podre e, através de enzimas poderosas, desmonta aquilo química e fisicamente. Transforma a morte em nutrientes puros. Mas quando aplicamos isto à nossa própria vida psicológica, a nossa resistência é gigantesca. Nós odiamos decomposição. Somos a cultura do pensamento positivo. Do estar sempre bem, pois é. Se alguém passa por um divórcio ao fim de 10 anos ou perde uma identidade, a reação das pessoas à volta é logo: vá lá, levanta-te, tens de voltar a ser quem eras. O foco é recuperar o controle rapidamente. Mas a lição do micélio, e achei isto profundamente herético, diz-nos que a cura não é renascer intacto como uma fênix. A cura é deixar-nos apodrecer. Deixar que essa versão de nós próprios que já não serve caia e se decomponha. Exatamente. A confusão e o sofrimento não são uma falha. São o nosso micélio psicológico a desmantelar a matéria morta para criarmos solo fértil para uma identidade nova. É uma mudança de perspectiva brutal, e se os momentos de maior transformação forem aqueles em que perdemos completamente o controle. É perceber que há transições que não foram feitas para ter luz. Acontecem na escuridão, longe dos aplausos. Se tentarmos negar o colapso, ficamos presos. Mas olha, isto leva-nos a outra questão intrigante. Com toda esta complexidade superorganizada, quem é que está a pilotar isto tudo? Pois, nós falamos do micélio quase como se ele tivesse um cérebro a pensar debaixo da terra, mas não tem? Não há nenhum centro de comando, mas a inteligência é inegável. Há experiências célebres com fungos, nomeadamente o bolor limoso, onde os puseram a resolver labirintos. Ah, a experiência de Tóquio, sim. Espalharam flocos de aveia imitando as principais cidades em redor de Tóquio, certo? Certo. E ao introduzirem o bolor, ele explorou as várias rotas. Em poucas horas, retraiu os filamentos ineficientes e construiu conexões diretas só entre os pontos de comida. Sem olhos e sem cérebro. E o mais incrível, o mapa que ele desenhou era quase matematicamente idêntico ao atual sistema ferroviário de Tóquio. Uau! Um sistema logístico que demorou décadas de planeamento de engenheiros de elite a ser otimizado é um bocado humilhante para nós, não achas? Bastante. Passámos séculos a acharmos os deuses do planeamento e no fim vem um fungo e desenha a linha de comboio antes do almoço. É uma metáfora muito útil. Se pensares numa célula isolada do teu fígado, ela está a fazer milhares de reações por segundo. É altamente inteligente no seu papel, mas ela não faz a mínima ideia do que é pagar impostos ou ficar preso no trânsito. Não tem acesso à experiência do organismo total. É apenas uma interface local. E a pancada no nosso ego é pensar, e se a nossa reverenciada consciência humana for na verdade o equivalente a essa célula do fígado, e se formos só os sensores de um organismo infinitamente maior que não conseguimos compreender? Como um estagiário a tentar perceber a contabilidade de uma multinacional gigantesca. Exato. Muda completamente a perspectiva. E a tal solidão de que falávamos, se calhar é só a nossa interface local a perder temporariamente a capacidade de sentir a rede. E um aviso muito claro: temos de ter muito cuidado antes de nos atirarmos para uma utopia coletivista cega. Sim, para o perigo político. Sempre que forçamos a perda do indivíduo em prol do coletivo, a história mostra que os resultados foram desastrosos. A anulação total da individualidade para forçar uma massa única é a base das ideologias totalitárias, que o ressentimento coletivo, as humilhações de guerra ou a opressão de classes propagam-se exatamente como o micélio. Pois, as emoções não leem acordos de paz. Elas penetram no solo e mudam a epigenética das populações. Muita da polarização extrema que vemos hoje não é apenas uma reação ao presente. São ecos tardios, filamentos invisíveis de agressão geracional a tentarem resolver coisas do passado. A guerra entra em estado de latência até ter o estímulo certo para voltar à superfície. É aterrador pensar que as opiniões radicais que as pessoas defendem hoje podem ser apenas um eco de uma ferida histórica. Isto explica aquele sentimento duplo que temos quando entramos numa floresta. Aquela calma misturada com inquietude. Sim.
Uma calma profunda porque estamos envolvidos por uma rede regulada, mas também uma sensação estranha de sermos minúsculos. O nosso ego odeia não ser chamado para a mesa das decisões. E essa resistência do nosso ego leva-nos a uma última reflexão que tem a ver com o nosso pânico da quietude. Por que é que as pessoas hoje em dia têm tanto medo do silêncio absoluto? Normalmente dizemos que é pelo vício nos ecrãs ou por mero aborrecimento, não é? Dizemos que sim, mas a biologia mais profunda sugere outra coisa. O medo do silêncio não é aborrecimento, é pânico de contacto. Pânico de contacto, como assim? É aquele momento perigoso em que as vozes de superfície calam e corres o risco de ouvir o zumbido do que está debaixo da terra. É quando percebes tudo o que habita em ti, mas que não começou em ti. Quando os ecos das gerações passadas se tornam audíveis. Precisamente. E se calhar andamos a fazer a pergunta errada. Focamos-nos em quem sou eu, quando a verdadeira pergunta devia ser a que estou ligado sem perceber. Portanto, o terror existencial não é estarmos sozinhos. O verdadeiro terror que fugimos de enfrentar é descobrir que nunca, mas nunca estivemos realmente sozinhos. O tal mito da fronteira impenetrável. Porque nós fomos mesmo condicionados a acreditar que somos sistemas fechados, que operamos no mundo através de pura força de vontade, isolados de tudo o resto. Nem mais. É a glorificação da competição constante. A natureza conta uma história radicalmente diferente. E essa separação que nós vemos é apenas uma falha enorme na nossa escala de observação. Sim, vês um carvalho gigante e pensas na força daquela árvore isolada. Exato. Mas a verdadeira inteligência está no subsolo. Isso destrói aquela ideia da lei do mais forte de Darwin, não é? Aquela guerra implacável pela luz. Sem dúvida. O que é fascinante aqui é que o micélio destrói a ideia de competição como motor único. A floresta é um super-organismo gerido por um comportamento emergente. Não há um centro de comando a dar ordens. Se o cogumelo é apenas uma notificação pop-up no nosso ecrã do telemóvel, o micélio é toda a infraestrutura da internet a correr lá no fundo, certo? É uma ótima analogia, sim. Mas repara, se não há um servidor central a processar os dados, se não há um diretor nisto tudo, como é que o micélio cego sabe quem é que precisa de ajuda na floresta? Essa é a grande magia da química local. Funciona por gradientes de concentração. Um microfilamento detecta muito carbono ali e pouco além, e a física faz o resto. Os nutrientes fluem da zona de alta pressão para a de baixa pressão. Flui naturalmente. Exato. E se multiplicares isso por trilhões de filamentos a trabalhar ao mesmo tempo, gera-se uma complexidade imensa. Então, o que é que isto tudo significa? A ironia é muito cruel. Nós passamos a vida a tentar provar que somos autossuficientes. Isolamo-nos, compramos coisas, competimos constantemente com os vizinhos ou nas redes sociais. Tentamos ser a tal árvore forte e isolada. E ao tentar fazer isso, estamos a adotar o comportamento biológico de uma doença fatal. É arrasador pensar assim. Pressão, sem precedentes, toda a gente tem voz, mas o resultado é uma solidão terminal. Nós cortamos os fios de ligação ao micélio social. E quando algo corre mal, ficamos sem suporte estrutural. E isso leva-nos ao poder da decomposição. A cultura atual está doente por se desligar da rede, mas como é que os sistemas naturais lidam com o fracasso e o colapso? A resposta está na escuridão, com os nossos momentos de colapso interno. Fim de carreiras, perda de identidade ou quando uma relação desaba. E nós vemos isso como uma falha no sistema, o fim de tudo. Mas não é. A rede interna está só a reorganizar-se. A verdadeira transformação, ocorre sempre no silêncio, na sombra. Curar não é voltar a ser exatamente o que eras antes do desastre. Para algo novo. Mas a nossa sociedade vê o colapso como o fim do jogo. Mas observando o micélio, o colapso é o pequeno almoço dele. Ele avora a decomposição. Como é que podemos aplicar isto quando a vida pessoal de alguém se desmorona? Isto levanta uma questão importante, de facto. A ilusão da cura. A resiliência hoje em dia é vendida como a resistência à quebra. És resiliente se não quebras. Mas a biologia diz o oposto. A verdadeira resiliência é a capacidade de quebrar,
decompor e transformar esse fim numa continuidade. Aceitar a falha como material de construção. E agora vamos escalar isto, este micélio histórico. Vamos aplicar isto ao sistema nervoso das sociedades, porque a biologia invisível não se fica só pelo indivíduo. Pois não. As sociedades também têm o seu sistema nervoso próprio. Os resíduos de guerras, de humilhações históricas, os ciclos de violência, tudo isso forma um micélio latente debaixo da nossa superfície cultural. Ficaram suspensos na rede. E isso lança um desafio prático que mexe muito comigo. É perturbador pensar que as minhas próprias ambições de carreira ou as minhas inclinações políticas ou sociais podem ser apenas, tiques nervosos de um sistema ancestral. Estaremos nós a confundir a voz da história com a nossa própria voz? É muito provável que sim, pelo menos em parte. E é no silêncio profundo que começamos a perceber isso. Começas a ouvir o que não teve origem em ti. É o tal filtro de que falavas há pouco. Nem mais. O reconhecimento desta herança invisível é exatamente o que nos impede de repetir a história de forma cega e reativa. É a diferença entre agir por escolha ou reagir por eco. A maturidade, afinal, não é aquela fantasia de independência absoluta da estátua solitária. Não, de todo. E também não é a dissolução cega numa massa informe onde perdes a tua identidade. Exato. A floresta não transforma todos os carvalhos numa pasta cinzenta indiferenciada. A floresta mantém a identidade de cada árvore. É alcançar a individuação mantendo sempre a consciência da rede. Num sistema vivo, não há centro, há só conexão. É uma responsabilidade gigantesca. Serão os nossos descendentes os herdeiros do nosso medo isolado ou do solo fértil que tivemos a coragem de transformar através do colapso? É uma reflexão incrível para levarmos connosco. Deixa-me mesmo a mente fervilhar com as conexões do dia-a-dia. Fica o convite para prestarem atenção a essas ligações ocultas. Queremos agradecer muito a dedicação e o tempo de quem nos acompanha. Foi excelente mergulhar convosco nestes apontamentos e continuaremos à procura da próxima grande ideia. Até à próxima. Muito obrigado por estarem aí. Não se esqueçam de seguir o podcast. Isso é realmente importante para nós. Até breve.